Olá, queridos, a paz do Mestre, espero encontrar todos vocês bem, junto com todos os seus. Por aqui, pastor Felipe Miranda Mota, da Terceira Igreja Batista de Cardoso Moreira. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Nosso segundo encontro aqui na EBD, no nosso primeiro encontro, uma vez que estamos tratando de provérbios, um guia para uma vida que agrada a Deus. E no nosso primeiro encontro a gente abordou uma introdução à sabedoria, que é o tema central do livro. Sabedoria é a palavra-chave para entender esse livro. E falamos sobre essa introdução à sabedoria de pai para filho. E abordamos algumas coisas bem interessantes aqui, tivemos um momento prático também. Bem, hoje chegou o momento da gente continuar conversando um pouco sobre isso com a lição de número 2, né? Hoje, na lição de número 2, nós vamos falar um pouco sobre escolhendo a sabedoria, baseado aí em alguns momentos que vêm ainda dentro do primeiro bloco do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Bem, nós vimos e percebemos que do capítulo 1 ao 9, nós temos 10 discursos de um pai para um filho, e o que é mais interessante a gente entender nesses 10 discursos, e que Salomão faz de uma maneira muito interessante, eu acho isso magnífico. Não sei, nem me recordo se comentei com os amados no primeiro encontro, mas ele não escolhe pelo filho. Ele mostra ao filho os caminhos que existem. Então, ele mostra um bom caminho, ele mostra um mau caminho, ele mostra a consequência do bom caminho, a consequência do mau caminho, e então deixa o filho ter essa escolha, esse desígnio, até porque fazer escolhas também nos ajuda a desenvolver cada vez mais a sabedoria, que tanto estamos falando aqui nesses estudos. E hoje, nessa oportunidade que nós vamos conversar sobre escolher a sabedoria, é justamente falar sobre isso. Dentro desses 10 discursos, há sempre essa ideia de você escolher a sabedoria, ou seja, é uma opção que você tem. E nós vamos conversar hoje o porquê que você tem essa opção e o que que essa opção muda na sua vida, né? Você vai receber um mapinha mental, um resumão da nossa aula de hoje, você que está aí na Igreja Vital Brasil em Niterói, tá? Justamente porque a gente teve alguns problemas com questão de apresentação dos slides aqui no nosso último encontro, e para evitar isso, hoje eu optei por fazer uma aula direta aqui com vocês e enviar esse material de maneira extra, né, para vocês aí. Bem, então, falando um pouco sobre essa escolha, a gente percebeu logo na introdução que essa sabedoria está anexada a uma ideia de um escultor, de alguém que vai treinando as suas habilidades e que, quanto mais habilidoso vai ficando, isso vai aperfeiçoando ele cada vez mais. Quanto mais se pratica uma determinada atividade, melhor você vai ficando naquilo ali. Não é muito diferente com a sabedoria. Quanto mais você a vivencia na prática, mais decisões sábias você tem aptidão para tomar. No entanto, a gente precisa perceber isso em nossa vida, e não apenas no padrão bíblico, mas como utilizar esse padrão bíblico em nossa vida particular, em nossa vida prática, tá? É disso que nós queremos falar. Até em conversa com o pastor Domingos, comentava isso com ele. Meu desejo é que esse estudo seja bastante prático para vocês. Não há, para mim, nenhum tipo de interesse em apenas te transmitir uma informação, mas que você faça um excelente uso dessa informação, que isso possa servir de bênção para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas através de você. Então, vamos lá. Dentro desses 10 discursos que nós vimos aqui, em que esse pai está mostrando caminhos para o filho e as consequências dos caminhos que ele escolher, ainda temos uma outra questão dentro dos 10 discursos. Em dados momentos, você vai perceber que o autor personifica a sabedoria. É como se ele desse vida, de fato, à sabedoria, como se ele colocasse a sabedoria como uma pessoa. Então, nós elencamos aqui, e você também já deve ter visto na sua leitura diária, 4 momentos desse dentro dos 9 primeiros capítulos que Provérbios traz. O primeiro momento é do capítulo 1, do verso 20 ao verso 33. Vamos ler
né, para que você entenda um pouco melhor do que nós estamos falando. Provérbios capítulo 1, versos de 20 a 33, que diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, rir-me-ei da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Isso aqui é bastante interessante, tem muita informação aqui. Infelizmente, nós não temos tempo para passar todas as informações que esse texto traz. Mas, como nós vamos dividir em 4 momentos, falando sobre os 4 poemas que nós encontramos aqui, personificando a sabedoria, ele personifica a sabedoria de uma maneira em que ela é apresentada de forma prática dentro dos 10 discursos, e com atos reais. Então, há aqui alguns atos bem importantes dentro dessa personificação. O primeiro deles é sobre a justiça, o segundo sobre generosidade, e o terceiro sobre a integridade sexual. Do que nós estamos falando? Ele está falando sobre o comportamento de pessoas que têm sabedoria, que conseguiram desenvolver isso ao longo de suas vidas. Eles, com certeza, vão sempre escolher de maneira que a justiça prevaleça, a generosidade prevaleça e também a integridade permaneça. Então, é preciso que a gente entenda o que esses 4 poemas, que são uma personificação da sabedoria, estão nos ensinando. Nesse primeiro poema, do capítulo 1, versos de 20 a 33, nós vamos perceber que está acontecendo uma coisa aqui, que é a primeira parte do ciclo sobre a sabedoria que está sendo personificada. Há um convite à sabedoria aqui. Preste atenção que o texto inicia falando, olha, a sabedoria clama em praça pública, clama em voz gritante, ela está clamando nos lugares que tem mais movimentação, é praticamente impossível ela passar desapercebido, e, no entanto, se as pessoas não a têm, é justamente porque não a aceitaram, porque ela está disponível. Uma coisa interessante sobre a sabedoria é isso, e a própria Bíblia vai dizer em Tiago, Deus dá deliberadamente àqueles que pedem. Então é preciso que a gente entenda que a sabedoria está disponível, como o texto aqui propõe, essa personificação, como se fosse uma pessoa gritando em público, dizendo, venham, 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 né? Eu ensino, eu ajudo, eu estou aqui, enfim, de toda sorte, o que a gente percebe é que o final desse texto nos lembra sobre as consequências de escolhermos uma vida sábia ou não escolhermos. O que é mais interessante dentro desse texto é que aqui, além dessas consequências, antes um pouco disso, ele coloca uma condição para a sabedoria. Qual é a condição para a sabedoria? A sabedoria está gritando em alta voz, está chamando, está suplicando, venham, 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 venham. Mas quando chegam no verso 23, ele diz o seguinte, depois de fazer aquela pergunta do problema que nós falamos na última aula, depois de falar até quando vocês, que são inexperientes, zombadores, vão ficar nessa?
Até quando vocês não vão aceitar a sabedoria? Ele então diz a condição dessa sabedoria. Verso 23, se acatarem a minha repreensão. Então, a condição é que você entenda, a sabedoria vai te polir, vai te corrigir, vai mudar você. Então, não espere que ter sabedoria é continuar vivendo do mesmo jeito que você tem vivido. Não. Quando se pede sabedoria a Deus, obviamente que algo na nossa vida prática vai mudar, porque Ele vai nos repreender, a sabedoria vai mostrar onde estamos errando, e é aí que está a diferença. Vamos aprender não apenas quando errarmos, mas o passo da sabedoria é também a observação, de olhar e perceber que alguém errou naquela parte, que eu preciso tomar cuidado com aquilo, e então me policiar um pouco mais e melhor. Ele ainda continua falando sobre isso, quando, depois de dizer sobre esse convite, que ele é aceito com base na ideia de que você precisa aceitar a repreensão, e Deus só repreende aquele que ama, né? Então é sinal que ele ama você, quando assim o faz. Perceba aqui no verso de número 25, que ele também vai falar da contrapartida, quando as pessoas não querem a repreensão de Deus, ou seja, quando as pessoas não querem que a sabedoria que vem da parte de Deus acabe tornando clara e óbvia os lugares onde se está errando, a prática que não está acertada e que precisa de uma repreensão. Na verdade, o primeiro passo para que você corrija os seus erros e possa melhorar a sua qualidade de vida e também a maneira de viver no universo divino é justamente você perceber onde está errando e reconhecer que é um erro, para que haja uma mudança. Infelizmente, muitas pessoas não corrigem os seus erros porque não estão entendendo isso como erro. Justamente não estão aceitando a repreensão. É preciso, então, observar isso. E as consequências são muito duras para aqueles que não aceitam. É claro que, mais uma vez, ele vai voltar na centralidade a Deus, quando ele diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, ou seja, se a sabedoria é o tema central do livro, e para você obtê-la você precisa temer ao Senhor, então logo o Senhor é o tema central do livro. Olha como nós observamos aqui uma questão bem interessante, que vai se voltar um pouco contra nós, que na verdade já é o Senhor nos repreendendo e nos lembrando da nossa natureza pecaminosa e que nós precisamos nos quedar diante dele e buscar sempre sabedoria, quando ele diz o seguinte sobre as consequências de não aceitarmos esse convite. Visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor, diz o verso 29, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Quando você escuta essa expressão, comerão do fruto de suas condutas, é claro que tem a ver com a consequência, mas não nos remete a uma ideia do primeiro pecado, quando Adão e Eva desobedecem a Deus comendo fruto que justamente Deus pediu para não comerem. Então, logo aqui, quando você não opta pela sabedoria, a Bíblia está sendo clara e nos lembrando também um pouco do início todo da história. Perceba, então, que há uma consequência bem séria. Havemos de comer do fruto dessa nossa insabedoria ou ausência de sabedoria, como queiram dizer aí, mas essa questão de você entender sobre o convite da sabedoria é que ele está aberto a você. O que é um convite? Não é uma convocação, você não é obrigado a participar. Um convite é quando alguém anseia e deseja que você esteja presente em algum lugar ou que faça parte de alguma coisa. Isso é muito interessante. A sabedoria está convidando você. A sabedoria está nos convidando a ter com ela. Cabe a você aceitar ou não. Mas vamos para um segundo momento de nosso estudo aqui, porque senão fica muito longo o vídeo aí para vocês. Bem, a gente já entendeu que no primeiro poema, né, há um convite à sabedoria, que vai do capítulo 1, verso 20 ao verso 33.
E entendemos que está baseado na repreensão e aceitarmos essa repreensão, o temor do Senhor, para aceitar o convite. Mas aqui nós temos um segundo momento de poema, mais uma vez a personificação da sabedoria, que é no capítulo 3, versos de 13 a 20, que vai nos mostrar acerca do valor da sabedoria. Nós ouvimos sobre o convite à sabedoria e agora vamos ouvir sobre o valor da sabedoria. Preste atenção no texto e você já vai logo de cara perceber por que definimos assim, como essa película como o valor da sabedoria. Versos de 13 a 20 do capítulo 3 de Provérbios diz assim: Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Vamos até aqui, nesse texto, nos falando sobre esse segundo momento, né, dos poemas de sabedoria, falando ainda sobre escolher a sabedoria. Bem, a gente percebeu que a sabedoria nos faz um convite para aceitá-la mediante a repreensão que ela pode nos trazer. E percebemos que ela está aí de maneira notória, gritando em praça pública, nos fazendo esse convite. Mas qual é o valor disso? Vale realmente a pena eu escolher a sabedoria? Será que essa é a melhor opção? Será que é uma decisão assertiva? Será que seria um bom investimento para a minha vida espiritual? E é claro que isso também engloba minha vida secular, material e todas as outras áreas? Será que vale a pena? E é isso que esse texto está dizendo. A sabedoria vale a pena. A sabedoria tem muito valor. Vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro, vale mais que o rubi. E é interessante que são coisas que sempre foram muito valorizadas. O que a gente percebe no texto é que o texto está nos mostrando a riqueza que temos, não pelo que a sabedoria pode nos trazer, mas por ela em si. A própria sabedoria é algo que já nos enriquece pelo seu próprio valor, tá? Então, quando nós olhamos isso, nós percebemos que o valor da sabedoria está acima da prata, acima do ouro, acima de rubis, e aí vamos encontrar algo que as pessoas têm guerreado tanto para ter, principalmente nessa geração, uma geração que tem se voltado muito para os prazeres. Nós vimos a todo tempo, em vários programas de televisão e até mesmo na internet, pessoas que estão vendendo receitas para a felicidade. E aí, a Bíblia nos diz, logo no início do texto que lemos, como é feliz o homem que tem sabedoria. Então, mais do que prata, ouro, rubis, eu tenho certeza que todos nós queremos, de alguma forma, ser felizes. É claro que isso aqui não é uma mensagem, uma aula sobre felicidade, mas sim sobre o valor da sabedoria. Gente, vamos falar a verdade. De que adiantaria termos muita prata, muito ouro, muitos rubis, se em momento algum encontrássemos felicidade? Seria extremamente difícil. E embora possa parecer meio coach, como alguns gostam de falar, não. Felicidade é algo que faz parte da nossa rotina e vida, ou pelo menos deveria sempre fazer parte. Não se lembra como nós vivíamos antes do pecado? E como Adão era bem feliz no jardim, no paraíso? Sabe, queridos, quando nós olhamos essa realidade do que nós perdemos e através da sabedoria podemos conquistar novamente, que é justamente esse valor e esse prazer em ser feliz.
não pelo que a sabedoria pode nos proporcionar apenas, mas pela simplesmente alegria de poder viver com tranquilidade, de maneira mais voltada para Deus, uma vez que a sabedoria está voltada ao temor ao Senhor. Quando nós percebemos o que o texto está trazendo, ele finaliza com uma parte bem interessante, falando sobre a sabedoria e a criação divina, mas nós não vamos nos reter aqui agora, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso nos próximos textos que ainda estão por vir aqui na aula de hoje. Mas é interessante que, se você hoje deseja alcançar isso que as pessoas estão brigando tanto para ter, que é a felicidade, uma dica para você: aceite o convite da sabedoria. E sem dúvida você vai começar a perceber que isso é muito mais possível e alcançável do que você imaginava. Mas vamos então para o nosso terceiro momento, já que são 4 poemas, né? No terceiro poema, que vai aí abranger todo o capítulo 8 do livro de Provérbios, né? Nós vamos aqui ler apenas alguns versículos com os irmãos, porque senão nossa aula fica muito extensa e a gente sabe que não temos esse tempo com os irmãos, embora quiséssemos ter, sabemos também que fica um pouco mais cansativo, né, desta forma. Mas dentro do verso 8, mais uma vez ele vai recordar a questão do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, assim como ele fez nos momentos anteriores aqui que nós citamos, ele diz, lá no verso 13 do capítulo 8, temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por isso que, mais uma vez, eu digo que sabedoria está totalmente ligada a como nós nos comportamos, ao nosso caráter, e essa ideia de orgulho, mau comportamento, a arrogância, isso não tem a ver com quem tem sabedoria, tá ok? Então, vamos entender aqui agora, no capítulo 8, sobre a eternidade da sabedoria. A sabedoria nos faz um convite, a sabedoria tem muito valor e, sem dúvida, isso traz um pouco de felicidade ao homem. Mas, além disso, a gente olha e pode perceber o seguinte: a sabedoria ela está atravessando as gerações. É claro que a sabedoria de Israel estava baseada justamente nisso, na tradição oral de transmitir conhecimento às outras e próximas gerações. Mas é preciso que a gente perceba aqui que a sabedoria é muito mais antiga do que isso. E por isso deve ter simplesmente condições de nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar nessa jornada de agradar a Deus, de viver de maneira que agrade a Deus no universo que é de Deus, com os padrões que são de Deus. Então perceba aqui, quando você abre o capítulo 8, você vai perceber que ele traz verbos em diferentes tempos. No versos 6 e 7, você vai perceber que os verbos estão trabalhando com a ideia de futuro. A sabedoria ainda terá voz no futuro, apontando uma ideia de que a sabedoria estará presente no futuro. Mas se você olha comigo os versos 8 e 21, por exemplo, que diz assim: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Ele aponta lá no 21 também o seguinte: concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Você vai percebendo nessas quebras que eu estou fazendo que os verbos vão sempre aparecer nesse tempo que está sendo proposto aqui na minha fala. Quando você percebe aqui, ele apontou para o passado, perdão, para o futuro, dizendo que a sabedoria estará lá, dizendo que agora aqueles que têm algumas benécias alcançaram porque eles têm sabedoria, a sabedoria está atuando no presente, e também mostra como a sabedoria atuou no passado. Versos 22, você vai começar percebendo isso. Olha só o que diz, olha que coisa legal. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes de suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu.
quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Presta atenção no que esse texto está dizendo. A sabedoria apontou em alguns versículos para o futuro, disse que ela estará presente, disse que ela também está atuando no momento do agora e também atuou no passado, disse que ela está no início do caminho de Deus. Sabe o que é interessante? O caminho de Deus não tem início, Deus é eterno, ele sempre foi. Então, a sabedoria está dizendo que ela existe desde o início dos caminhos de Deus. Não temos condições de mensurar isso. Só sabemos que ela provavelmente, assim como o nosso Deus, também é eterna. Então, a gente percebe isso porque ela é oriunda de Deus. Se é oriunda de Deus, ela não tem um início, ela vem de Deus, pertence a Ele e existe desde que Ele existe, e Ele existe desde sempre. Que interessante pensar sobre isso. A sabedoria sempre atuou. A sabedoria vem de geração em geração e antes das gerações existirem. E ela há ainda de existir no futuro, quando o próprio texto afirmou isso. É uma personificação da sabedoria. Sabemos que sabedoria não é uma pessoa em si, como está proposto no texto, mas se manifesta de maneira que é bem visível e, obviamente, traz essa ideia de personificação, que nós vamos ver mais um pouquinho no fim, a personificação perfeita disso, né? Bem, por fim, no nosso último ponto aqui, sobre os 4 poemas da sabedoria, que estão sempre na ideia de desenvolver em nós um caráter de justiça, um caráter de generosidade, um caráter de integridade, principalmente na área sexual, nós vamos perceber aqui no capítulo 9, que é o último momento de poema da sabedoria, fazendo essa personificação. Nós vamos depois voltar a ver essa personificação só no finalzinho do livro. Então, nós podemos entender aqui nesse capítulo 9 que ele está trazendo as consequências da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria nos fez um convite no capítulo 1, nós vimos que a sabedoria tem valor no capítulo 3, nós vimos que a sabedoria é eterna no capítulo 8, e agora nós vamos descobrir as consequências da sabedoria no capítulo 9. Eu sei que pode parecer meio corrido para você, mas é um livro bastante extenso e, infelizmente, tem que ser feito assim, tá? Mas perceba comigo que o capítulo 9, ele está abordando algumas consequências da sabedoria. Essas consequências, elas podem ser, lembra do que nós falamos no início? Salomão não faz escolhas por seu filho, ele apresenta 2 caminhos. 2 caminhos, um caminho certo, um caminho errado, embora ele não ponha assim, ele só põe os 2 caminhos. E ele também entende as consequências. Este caminho que você faz boas escolhas te levará a um bom lugar. Caminhos que você faz más escolhas te levará a mais lugares, né? Então, quando você observa a consequência disso aqui no capítulo 9, é claro que ele não está falando só de boas consequências, mas também de contrapartida, quando você não aceita esse convite que nós falamos lá no início, é claro que as consequências também virão, né? Algumas pessoas dizem assim, não, fulano é neutro, né? Ele não opta nem... Enfim, não existe essa neutralidade, porque até mesmo não escolher é uma escolha. Então, perceba que você pode ter benefícios oriundos da consequência da sabedoria ou malefícios. Qual você preferiria, hein? Vamos ver os benefícios? Aí no capítulo 9, versos 6 até o verso 11, que diz o seguinte, para a gente agilizar aqui, do verso 6 ao 11. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento.
Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo de sua vida se prolongará. Olha que coisa interessante. Aqui, o benefício que mais nos chama a atenção é o benefício da vida. Aqueles que optam pela sabedoria encontram vida, encontram, sim, abundância enquanto estão aqui nesse tempo. Mas também outro benefício aí é que aquele que busca sabedoria, ele fica cada vez mais, logicamente, sábio. Então, isso também é um benefício da própria sabedoria. Os malefícios estão de 13 a 18, que são os seguintes. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Olha só. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Uau! Olha a consequência aqui. Quando você percebe que o benefício de se obter sabedoria é vida, o que você imagina que é o malefício de não tê-la? É justamente o oposto, é morte. Assim como a sabedoria clama a nós para que a gente vá até ela e a abrace e esteja junto com ela, ele está dizendo aqui que a insensatez também faz isso. Diz assim, ela vai até a porta, senta na porta da sua casa, está num ponto bem alto da cidade, e está gritando pelo caminho, venham todos vocês inexperientes. Então, infelizmente, queridos, nós temos sempre esses caminhos, não há apenas um atalho fácil para uma vida de sabedoria. Eu não estou te dando uma receita em que é simples, não é isso. Não vai ser simples, e eu já te aviso sobre isso, mas vai ser uma excelente caminhada, vai ser a melhor caminhada de sua vida. E caso você não opte por isso, infelizmente, o final é sempre o mesmo nas propostas que o Salomão propõe aqui. É justamente a ideia de que se a sabedoria traz vida, o oposto disso é morte. Então, cabe a você, querido, aceitar o convite da sabedoria. Cabe a você, querido, valorizar a sabedoria. Cabe a você, querido, nesse tempo, crer na eternidade da sabedoria e que ela existe há muito tempo. E, sem dúvida, cabe a você usufruir das consequências da sabedoria de acordo com a sua escolha. Qual parte você aceita? Você ouve o convite, ainda que com repreensões, ou você simplesmente não aceita esse convite e ouve a insensatez que grita lá no alto da cidade, venham e vocês inexperientes, né? Venham e vocês vão ser enganados, vocês vão achar que fazer as coisas erradas é que está certo. Olha o que ele diz, a água roubada é doce, né? O pão que se come escondido é saboroso. Então, é realmente uma troca de valores, né? Uma inversão de valores, e que você que está aí me ouvindo, com certeza está percebendo nesses últimos tempos que isso tem aumentado muito. Então, logo se percebe que a insensatez tem aumentado muito. Queridos, não é brincadeira. Estamos vivendo no universo de Deus, e no universo dele existe um padrão que devemos seguir. Deixa eu te falar, se eu visitasse a sua casa, quais as regras eu deveria seguir? As minhas ou as suas? Se eu estou na sua casa. Nós estamos no universo de Deus. Quais regras você acha que devemos seguir? As nossas ou as dele? Qual é o padrão que nós precisamos estabelecer?
os nossos ou dele? Infelizmente, estamos vivendo um tempo de insensatez em que as pessoas se esqueceram que estão vivendo de favor no universo de Deus, que as suas próprias vidas é um favor de Deus. Precisamos, então, compreender isso. E a melhor maneira que temos de viver isso, tudo que é explorado no texto, nos 10 discursos e também na personificação da sabedoria sobre justiça, generosidade e integridade sexual, a melhor maneira que nós temos é de perceber como é que essa sabedoria se aproxima de nós de maneira ainda mais rápida e segura. Bem, escolher a sabedoria é escolher Jesus. Assim, direto, esse texto aponta para Jesus dessa forma. Você agora vai fazer uma atividade prática aí com a ajuda do mediador, que é bem simples. Eu vou enviar uma tabela para vocês e vocês vão olhar que nessa tabelinha você tem esses 3 padrões para ser seguido: justiça, generosidade e integridade sexual. Lá você vai ter 2 colunas, onde você vai escrever os seus acertos nessas áreas e os seus erros nessas áreas. E logo em seguida você vai ter a oportunidade de fazer ali ou escrever algumas ações que você pode tomar na sua vida prática para mudar o quadro que você está vivendo. E a dica mais valiosa que eu dou para vocês é como esse texto aponta para Jesus. Como é que um convite à sabedoria aponta para Jesus? Como é que o valor da sabedoria aponta para Jesus? Como a eternidade da sabedoria aponta para Jesus? Como as consequências da sabedoria apontam para Jesus? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, vai nos responder isso diretamente, quando vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 18. Pois a palavra da cruz é insensatez. Olha a palavrinha aqui que vai nos lembrar o que nós acabamos de ler. Temos a sabedoria e a insensatez. E ele está dizendo que a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas, para os que foram chamados, que foram convidados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que texto que aponta para Jesus diretamente. Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus, como o texto nos afirmou. Não deixou em dúvida, mas deixou de maneira clara. Tudo que Provérbios falou sobre uma pessoa ou a sabedoria personificada, encarnada, está apontando diretamente para Cristo, que é a sabedoria de Deus. E você sabe por que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus? Porque nesse mundo louco de inversões de valores, a entender o amor que Deus tem por nós é uma loucura.
Como é que um Deus tão santo consegue amar pecadores? E mesmo que ame, como conseguirá salvá-los se é preciso que eles morram para sofrer por conta dos seus pecados? A única maneira é que alguém morresse em nosso lugar. Jesus Cristo fez isso. A sabedoria de Deus ultrapassou os limites até mesmo dos nossos pecados. Ainda que você possa dizer, o meu pecado é difícil demais, Deus é mais sábio do que isso. Pode ficar bem tranquilo. O nosso problema é resolvido em Cristo Jesus. Basta você crer, basta você aceitar o convite da sabedoria. E aí você vai perceber tudo isso que nós aqui falamos sendo apresentado e manifesto em Cristo Jesus. Tudo isso que nós conversamos. Sim, o convite à sabedoria está apontado e elencado em Cristo Jesus, porque ele nos convida para Deus, ele é o caminho, o livre acesso que nos dá a condição de chegar, ele é o convite, ele é o que nos autoriza a entrar nos céus, ele é o nosso passaporte para lá, ele é o nosso convite. Cabe você agora aceitá-lo ou não. O valor da sabedoria apontada aqui diz que ela vale mais do que prata e ouro. E sabe o que a Bíblia fala lá na carta de Pedro para nós? Foste comprado por bom preço, não de prata, nem de ouro, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia está mostrando para nós como o plano de Deus é perfeito e muito bem encaixado, tá? Preste atenção, o valor da sabedoria está acima de prata e ouro. E preste atenção qual é o valor do sangue de Cristo. Está muito acima de prata ou ouro. Nós fomos comprados por esse sangue. Também sobre a eternidade da sabedoria. Quando Deus fundou o mundo, a sabedoria estava lá, antes mesmo da criação. E é engraçado que a Bíblia fala isso sobre Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a personificação da sabedoria. Sim, queridos, creia em Cristo Jesus, a sabedoria de Deus. E por fim, as consequências da sabedoria nos apontam ainda mais diretamente para Jesus. Os benefícios é vida, e o próprio Cristo se apontou como a vida. Em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, queridos, a consequência de escolher a sabedoria é a mesma de escolher Jesus, a vida. João capítulo 17 diz isso. O próprio Jesus orando diz, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus vivo e verdadeiro, e ao teu Filho a quem tu enviaste. Sabe, queridos, a Bíblia está sendo clara para nós e nos dando uma mensagem. Deus nos ama. Deus se agrada quando nós queremos viver da maneira dele, no universo dele. Aceite a Jesus Cristo. Mude de vida, viva de um jeito que agrade a Deus. E você que está aí me acompanhando através da Igreja Batista Vital Brasil, eu gostaria de te convidar agora a se dedicar nesse momento prático, a se dedicar nesse momento de fazer esse levantamento da sua vida. Não brinque com isso. Aceite o desafio da sabedoria, aceite o convite da sabedoria e viva uma vida com Jesus, a sabedoria de Deus personificada. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelos irmãos, obrigado por esse momento em que a tua palavra fala aos nossos corações. Que o Senhor possa estar sendo com cada um deles agora e que o caráter de cada um deles possa ser moldado de acordo com o padrão que é o Senhor. Que nós possamos sempre viver com o padrão do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, pois somos falhos e pecadores, mas também sabemos que o Senhor nos ama a ponto de enviar o seu único Filho, que é loucura para o mundo, mas sabemos que é a sua sabedoria personificada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, que você aproveite bastante esse momento de prática e até a próxima, se Deus quiser.